tudo indica, né, que pelo menos no próximo ano não deve pagar dividendos tão robustos quanto aconteceu, por exemplo, no ano passado. Meio que o acionista que comprou a Auren não poderia ter feito apenas pelo dividendo de R$ 13 naquele momento, porque estava muito claro que seria um não recorrente. O Bars, por exemplo, tem uma posição grande, né? Ele vendeu alguma coisinha, muito pouco. Dia 16, né, já vai sair o preço para a gente tomar a nossa decisão aí, tá bom? Que muito provavelmente agora com a Auren a R$ 10. Nesse ponto, Loise, considere-se, por exemplo, uma Auren Energia, uma empresa bem mais, você considera mais de oportunidade, como ele está colocando aí eu acho que é Giorgio, a pronúncia do nome, ou mais ali talvez uma previdenciária? Ô, Jorge, eu acho que por definição, né, olhando fundamentalmente para o que a empresa faz, o perfil dos sócios, né, é uma empresa da carteira previdenciária. Entretanto, assim como a AES no passado, né, e agora em vias de se tornarem uma coisa só, né, é uma empresa que por um tempo, enquanto não conseguir capturar sinergias, vai operar um pouco alavancada, sim, mais do que o mercado costuma achar interessante, né? Então, estima-se que 4,9 vezes. Mas tem, enfim, sinergias demoram para serem capturadas, né? Então, imagina que você tem uma questão que não é nem questão numérica, mas é uma questão de choque cultural, é uma questão também, poxa, como é que são feitas a manutenção em uma empresa, como é que vai ser feita na outra, né? Então, você tem toda uma questão de ajustes ali, né, que vão ser feitos, e a gente precisa dar tempo ao tempo, né? Então, é uma empresa previdenciária, mas que tudo indica, né, que pelo menos no próximo ano não deve pagar dividendos tão robustos quanto aconteceu, por exemplo, no ano passado, tá? Se não me Uhum. engano, ela chegou a pagar R$ 3 de dividendos, não é uma coisa recorrente, foi um não recorrente, fruto daquele acordo de indenização, né, que ela fechou da Três Irmãos, se não me engano, da usina, e aí, enfim, acabou distribuindo isso para os seus sócios. Mesmo assim, alguma coisa do caixa foi ali, ficou por ali, né? Acabaram captando alguma dívida também ao longo de 2023, 2024, e já estavam de olho aí, não só em AES, mas em outros ativos, né? Então era uma empresa que vinha assim há algum tempo já muito vocal em se comunicar com seus acionistas, de falar, olha, não vamos distribuir todo o caixa, né? Distribuímos bem R$ 3, mas nós vamos guardar alguma coisa aqui, a gente está se capitalizando, enfim, porque estamos de olho em oportunidades, né? Tanto na parte de geração, quanto na parte de transmissão, quanto na parte de comercialização. Então, meio que o acionista que comprou a Auren não poderia ter feito apenas pelo dividendo de R$ 13 naquele momento, porque estava muito claro que seria um não recorrente, né? Mas isso também mostra que é um sócio que é disposto, né, quer também distribuir bons dividendos, né? Então é sempre muito importante a gente saber de quem a gente está se tornando sócio, né? Então, Grupo Votorantim, Grupo CPPP, né, Canadian Pension, blá blá blá. Então são dois acionistas que gostam de dividendo, que têm essa tendência a distribuir, mas que a empresa está num período de investimento, de sinergia, de captura de sinergias, então a gente não deve ver dividendo aí por pelo menos no ano que vem, né? Vamos ver se eles vão manter pelo menos a distribuição mínima estatutária, que é dos 25% sobre o lucro líquido, né? E se isso acontecer, deve ser igual a deste ano, né? A gente tem uma distribuição mínima estatutária em abril, né? Logo depois da AGO. Então, dito isso, é uma empresa previdenciária. Entretanto, não vai pagar dividendos no momento. Então, isso pode pesar na sua tomada de decisão, tá? Agora, também tem outro fato. Se você gosta da empresa, se você acha que está barata, existe um motivo pelo qual ela está barata, tá? Pode ser que daqui 2, 3 anos o preço já não seja o mesmo. Então, de novo, é uma questão de custo de oportunidade, né? Se você está bastante focado aí nessa criação inicial da sua carteira previdenciária, eu acredito que tem outras empresas também de energia, enfim, que estejam distribuindo imediatamente e quem sabe futuramente você não tenha aí um fluxo de dividendos mais robustos e compra a Auren aí no futuro, tá? De novo, o que vale para minha carteira
né? Vocês têm que saber adaptar aí para a carteira de vocês, né? É a mesma coisa como se eu quisesse copiar a carteira do Barsi, né? Não temos o mesmo perfil necessariamente, né? Apesar de trabalharmos juntos, eu sei o meu tamanho, né? Eu sei o quanto eu posso suportar. Não dá para eu me comparar com as decisões que ele toma para a carteira dele, para o portfólio dele, né? Então é muito importante a gente ter também essa questão de autorreflexão, de autorresponsabilidade, de, poxa, olha, legal, gosto, quero aprender sobre Auri, mas neste momento vou para outras empresas que estejam pagando mais dividendos, tá? Inclusive, uma data para ficar de olho, viu, pessoal? Pelo Dia cronograma que eles 16, né? haviam anunciado, isso, dia 16 deve sair o preço efetivamente aí, com todos os ajustes, tá? Então, lembrando que teve uma correção, né, um desconto aí por aquela última capitalização que foi do ágio, foi uma capitalização pequena, provavelmente tem algum pequeno desconto que deva ser feito do ágio restante que tem na STT, dentro da S Brasil, e deve ter alguma negociação também em relação ao waiver de dívida. Não vi como é que ficou isso, mas eles estavam convocando uma assembleia de credores para aprovarem o waiver da dívida, etc, etc. E então saberemos no dia 16 efetivamente qual vai ser o preço final da conversão para que vocês tomem a decisão, né? Então, dia 16 está tão perto, né? Eu particularmente, eu já me desfiz ao longo do tempo, já comentei com o pessoal lá do AGF, né? Eu fiz isso quebrado, eu fiz isso em 3 meses para eu diluir o imposto de renda que eu teria que pagar, né? E eu vi algumas outras oportunidades, a Áurea inclusive, então eu acabei trocando parceladamente, não esperei, mas o Bars, por exemplo, tem uma posição grande, né? Ele vendeu alguma coisinha, muito pouco, também para comprar outras coisas, mas grande parte da posição aí a gente também está aguardando agora, dia 16, né? Já vai sair o preço para a gente tomar a nossa decisão aí, tá bom? Que muito provavelmente agora com a Auren a R$ 10, muito provavelmente, né? Cada vez mais se encaminha para, não posso falar por ele, mas cada vez mais se encaminha para a opção 3, que é por 100% em dinheiro, né? Já que a gente já vem comprando há algum tempo a ação separadamente, né? Não necessariamente fazendo troca de AS por Auren, mas já comprando a Auren a mercado aí para fazer a posição que ele deseja. Então, Inclusive, respondendo, se eu tivesse no lugar de vocês, eu agora, dia 16 é o quê? Segunda-feira? não, Não, dia quarta. 16, Quarta. quarta, Isso. quarta-feira. Quarta-feira, né? Temos 6 dias aí, então, para quem já esperou tudo isso, né? Acho que 6 dias ninguém vai morrer. Exato. Inclusive, a cotação da S Brasil está em torno de R$ 11,72, mais ou menos aí. É o que a gente está vendo em termos de cotação. Eu também fiz um pouco aí com a Aloise. Na verdade, quando foi final de maio para junho, vendi aí as ações de AS Brasil e, na verdade, aportei em outra empresa mais pagadora de dividendos, digamos assim, nesse primeiro momento. Apesar de a Auri ser muito tentadora em termos de negócio, é mais aquilo que eu falei, né, lá no início. Eu estou olhando bem mais ali o fluxo de recebimento de proventos nesse primeiro momento. Aí vai muito da estratégia de cada investidor, né? Cada investidor tem sua carteira e é um ponto que você tem que avaliar qual é o momento que você está, né? Que faz sentido para você.